estamos aqui em Porto Alegre. Eu sou Sabrina Brinker, dentista, ortodontista, empresária e mentora de outros profissionais da área da saúde. E eu sou Rafaela Giordano, estou aqui em Porto Alegre, vim visitar aqui a Terra dos Gaúchos para a gente poder participar do podcast com o nosso querido Gabriel Carneiro. Gabriel Carneiro, que é palestrante, escritor. Temos a honra de ter uma presença ilustre aqui e vamos aproveitar o máximo para conversar. Fico super feliz com esse convite que já era, né? Já tentamos em outra data, era para ser agora. Então, agora assim foi. Na hora certa. certa. Muito obrigado. Exatamente. Que bom. Então, Gabriel, vou começar fazendo umas perguntas para você, tá? A gente quer saber um pouco, né, da tua história e, resumidamente, se você puder passar para a gente como que foi esse início da tua jornada em ajudar as pessoas a desenvolver uma mentalidade de sucesso, uma pessoa que já está num nível, subir de nível, né? Então, a gente quer saber um pouquinho de você, dessa história. Tentando fazer uma linha de corte que facilite a nossa conversa aqui, eu venho do mercado de marketing. E no mercado de marketing eu comecei a estudar a parte da psicologia do consumo. E eu comecei a achar aquilo muito mais legal do que a parte de marketing. E aí, no momento, eu resolvi criar, eu fiz uma formação nessa área, fiz uma formação em psicologia transacional, resolvi criar um workshop. Só que eu criei um workshop, comecei a ter, eu tinha uma agência de marketing, comecei a botar os funcionários faziam um workshop, pediam demissão, né? Meu sócio começou a se incomodar, né? E começou a criar gente, e eu comecei a ver as pessoas aderindo àquilo ali como um gatilho para tomarem as decisões que precisavam tomar. É assim que começa a minha carreira, bem na essência do que seria coach, lá em 2008, quando ninguém falava direito em coach. E aí nasce ali uma coisa, e para mim era assim, isso aqui me dá 20% da minha receita, mas me dá 80% da minha alegria. E a agência, inverso, né? E aí tem um ponto que é o encorajamento de tomar uma decisão, correr um risco, né? E muitas vezes, para viver o extraordinário, tem que largar o bom. Né? Então, assim, vou ter que largar esse bom aqui para começar a fazer. E aí, daí para frente, que aí nós vamos falar várias coisas aqui, vários dilemas, vários pontos de ruptura, várias coisas que aconteceram na minha vida foram virando experiências, produtos, mentorias, né? Então, eu tenho um amigão meu de infância que já viveu todas as minhas vivências. Cada vez que eu estou numa fase de algum dilema na vida, ele fala, tô louco para ver o produto que vai vir. Porque ele sabe que isso vai trazer. Então, assim, parte nasce por mercado, parte nasce por mim mesmo, e estou falando 2008, né? Então já se vão bastante tempo. E aí não tem como ter a clareza, né? Eu sabia exatamente que ia estar aqui em 2016. Claro que não. Na época eu decidi que eu queria trabalhar com comportamento humano, queria trabalhar com mudança, queria ir para o mercado de palestras de livro. Esses eram norteadores. Daí para frente é caminhando que a gente faz o caminho. E você é um só, né? Você é o cara que está lá no trabalho e você é o cara que está no pessoal. A sua vivência pessoal com certeza vai para o trabalho, né? Vai. Tem horas que isso é muito bom, tem horas que isso é muito ruim também, né? Já me peguei em relações com medo e com receio que aconteçam coisas que a relação que eu estava vendo não dava sinal disso, mas o ambiente que eu estava acostumado de atender trazia. Então, ao mesmo tempo, fico empático a muita coisa, porque o cliente conta, eu falo, já passei por isso também. Né? Então, lado bom, lado ruim. Então, Gabriel, que é especialista em mudar de nível, né? Essa é a pegada. Quais são os hábitos e atitudes que tu considera importante para uma pessoa que quer mudar para o próximo nível? Que quer sair da fase onde ela está e ir para outra, para a próxima. Esse é um ponto importante porque ele norteia todo o meu trabalho. Meu trabalho não é recuperar, meu trabalho é elevar. Né? Então, ou seja, não é eu estou com a minha vida... Porque assim, quando pinta, eu estou com a minha vida boa, não preciso do teu trabalho. Falo, mas é tu que é o meu cliente. Porque eu não pego o cara que está com a vida mal, depressivo, quebrado, sei lá o que. Não. Né? Esse cara eu vou indicar outros profissionais. O meu trabalho é elevar. É levar o cara do 8 para o 9 e não tirar o cara do 4 para o 5. Então, em cima disso... que esse para mim é o conceito do subir de nível, né? Na tua pergunta tem uma coisa que me vem principalmente à cabeça, que é a onipotência do saber. Quando a gente acha que sabe. Não tem como ir para o próximo nível só com a bagagem que você sabe. Não tem como. Porque a bagagem que você sabe te trouxe até aqui. Se você tivesse bagagem para estar no próximo nível, você já estava no próximo nível. Tem que ter humildade suficiente E esse para lugar estar sempre no lugar de aprendiz. Quando a gente está no 8, ele é muito difícil. Quando a gente está no 4, ele é fácil. Estou no 4 mesmo, é óbvio, vou ter que admitir que deu tudo errado. Mas quando a gente está no 8 e quer ir para o 9, é muito difícil, porque o 8 já deu certo. Né? É egóico de dizer, não, eu não sei o que me preciso para a próxima fase. Sim. Então,
Tem um dos meus livros que tem um título de um capítulo que se chama Por que esse idiota ganha mais do que eu? Boa. Quem nunca se fez essa pergunta? É boa. Esse idiota ganha mais do que você porque esse idiota fez uma coisa que você não fez. Sim. Por mais que te doa, mas essa é É a que às real. vezes a pessoa Humildade, que se aprenda com ele. É. Modela ele. É. As E aí que eu vou pessoas que chegar tu na chama de resposta. idiota talvez seja pior tecnicamente que tu. E essa é, às vezes, a raiva, né? Muitas vezes são piores, É. muitas vezes começaram depois de você, só que acertaram uma veia comercial que você não acertou. Sim. Então, você Acharam já o tem tom que deles, né? acharam o lugar deles. Então, modela. E aí que eu entro na resposta. Né? Para mim, poderíamos listar aqui várias coisas, mas eu acho que para a gente poder concentrar e aprofundar, modelagem. Passe a escutar quem está vivendo o nível que você quer viver. Porque o ser humano faz uma coisa bizarra, que a gente fica escutando as pessoas que estão no nível que a gente quer sair. Sim. Então, eu quero melhorar de grana, eu converso com os amigos que estão endividados. Eu quero emagrecer, eu converso com os amigos que estão gordinhos. Eu quero casar, eu converso com meus amigos que estão encalhados. Né? Então, você está falando de ambiência, né? De ambiente. Não faz sentido. Ambiência, modela quem está vivendo. É aquele amigo que enricou, que tu tem que ir lá perguntar para ele que livros ele lê, que lugares ele vai, que curso ele faz. É aquele amigo que emagreceu, que qual foi, como é que tu mudou teus hábitos. É aquele amigo que casou, que fala como é que tu conseguiu construir uma relação. Sim. Eu tenho que buscar a modelagem do nível que eu quero ir. E não o nível que eu quero sair para me confrontar, para me confortar, sabe? Aí daí eu falo com meu amigo que tá gordinho, ele fala, eu como uma alface e engordo, fala, eu também. Aí pronto, aí tu te aceita. Tá todo mundo alegre, É, então, todo né? mundo Porque alegre na merda. Porque tá todo mundo na merda, então tá todo mundo Pronto, alegre. fica Isso. confortável. Então, eu acho que a tua pergunta, o que eu botaria como essencial é sair da prepotência do saber e modelar, ao invés de desdenhar. O nosso comum é desdenhar. Ah, aquele cara começou no comportamento humano, 10 anos depois de mim, tá mais rico que eu. Qual é a minha tendência? Ah, mas ele é filho de não sei quem. Deve mas tá ele tá na roubando, Globo. deve mas ele tá roubando. É. Mas ele tem uma fala, não sei o quê. A gente desdenha. É. O convite aqui é, porque o desdenho está a serviço da onipotência que eu falei. Sai do desdenho e faz a modelagem. O que essa pessoa está fazendo que eu não estou fazendo? Que eu não tô fazendo. Tu não é obrigado a copiar, mas é só abrir a mente para dizer, tem algo ali que eu não sei fazer. Então, deixa eu olhar para isso. Então, essa para mim, a modelagem talvez seja o ponto número 1 da tua pergunta. Muito bom. Sim. Top. Então, indo para o pensamento, assim, indo para a questão do que trava a gente, né? Em relação, você falou de ambiência, você falou de comportamento. Então, indo um pouco para essa questão dos pensamentos, quais são os pensamentos que mais travam a gente para ir em busca desse próximo nível, para ir em busca do sucesso, né? E o que a gente pode fazer para lidar com eles? É difícil, né? É tanta coisa. É 3 passinhos para a direita, 1 para a esquerda, tá resolvido. Não é uma receita de bolo, não é mesmo? Mas eu acho que é legal a pergunta, porque, assim, em primeiro lugar, tudo nasce lá no nosso sistema. Enquanto a gente não puder não se aceitar, escolher para o nosso sistema, é que dói. Ver que pai e mãe fizeram coisas que, cara, eles fizeram porque eles estavam resolvendo a vida deles. Não é crítica a eles. Mas eu só preciso entender que aquilo foi criando um sistema que não raro meus tios também, não raro meus avós também. E olha a coincidência, meus primeiros amigos também, minhas primeiras namoradas também, meus primeiros empregos também. Então, enquanto a gente não reflete, a gente fica repetindo. Então, assim, na pergunta que a gente fez anterior, quando eu faço a modelagem, esse é um dos exercícios que eu faço numa das imersões, que é, tá, agora quais são os pensamentos que tu tem, repetidos, que não te coloca em linha com isso aqui. Aí a pessoa começa a anotar, começa a se dar conta. E aí é muito legal, porque eu falo, quem fala isso? E sempre tem um nome. No mínimo um. Sempre tem alguém. É meu pai, é minha mãe, o irmão mais velho, um avô, um tio. Que sacada anotar. Anota as frases. Anotar e saber quem que tá Da falando. onde fala, veio, da onde né? veio Da onde isso aqui? veio. Porque se tu anotar, tu vai ver. É claro, isso. Anota, às vezes a pessoa fica com a página em branco uns 15 minutos, mas daqui a pouco vem, né? Qual é a frase, cara, que não tá te colocando em linha lá? Sim. Quando a gente entende isso, a gente começa, porque isso o que acontece? Isso define um padrão de pensamento. Vou tentar fazer uma outra linha de raciocínio complementar aqui. A gente aprende, todos nós, assim como eu tenho reflexo de que se der um estrondo aqui eu preciso levantar, e eu não penso sobre, agora eu tenho que esticar o músculo da minha perna, eu simplesmente levanto, a nossos padrões de comportamento é igual. A gente cria um padrão. Então, lá atrás, a gente criou um padrão. Toda vez que eu estou diante de um desafio, toda vez que dá certo, toda vez que dá errado, toda vez que me criticam, a gente criou um padrão. A nossa faixa etária já criou. Meu filho está aqui atrás, tem 12 anos, ele está recém criando. Nós já criamos. Nós já criamos o nosso padrão. Eu respondo sempre desse jeito a esse tipo de estímulo. Quando a gente entende, juntando as perguntas, de que isso não está me levando para um próximo nível, eu tenho que reaprender,
porque os estímulos continuarão acontecendo. Aí vem a pergunta, muito boa de trabalhar também, que é quem você vai ser de diferente quando o problema é repetir. Porque a pessoa vai lá e fala, porque o meu sócio, porque a minha esposa, porque o meu chefe, fala, tá bom. Quando o teu chefe fizer igual, quando a tua esposa fizer exatamente igual, quando o teu sócio fizer exatamente igual, quem você vai ser de diferente? Porque aí você começa a treinar um outro padrão de resposta. Porque ficar só acessando o pensamento é ponto de partida, só que ele ainda não resolve. Então eu acesso esse pensamento e falo, tá bom, como é que eu defino um outro padrão de resposta se tudo fosse exatamente... Quando alguém me conta um caos, deu um caos. Tá bom, vamos voltar ao filme. O caos está igualzinho. Nós não podemos mexer nenhum personagem, nós não podemos mexer nenhum roteiro. Nós só podemos fazer que esse protagonista aqui pense diferente. E responda diferente. É porque isso tá no teu controle, o resto não tá. Exatamente. Só que as pessoas chegam, mas é que se meu marido, mas é que se o meu cliente, mas é que se o mercado, mas é que se o governo... Tá bom, o mercado, o governo, teu marido, teu filho, ninguém tá dando bola. Vai ser tudo igual. Porque a gente começa a quebrar o padrão de resposta ao entender o pensamento. Entendi. Porque ele é... Claro que assim, poderia dar uma resposta um pouco mais superficial das coisas básicas. Medo do fracasso, medo de não conseguir, medo de não ser aceito. É quase tudo medo, né? Medo de fracassar, como é que eu vou dizer para os outros que deu errado? Medo de não ser aceito, como é que vão dizer que eu não sou bom, né? Medo de não corresponder às expectativas de quem eu amo. Cai muito nos medos. Mas eu só estou indo um pouquinho mais fundo de te acessar quais são as frases que ecoam e qual é o padrão de resposta que eu posso dar. É porque você vai mais íntimo, né? Você vai buscar lá na intimidade, porque a superficialidade você não vai conseguir resetar. Exato. Pode ter consciência. É meu medo de frustrar minha família. Tá bom, mas nós temos que ir mais fundo para poder virar isso de fato. Né? Porque se você tem, sei lá, 40 anos e você tem esse modelo há 40 anos, não vai ser só porque você teve um insight que vai mudar. Né? A gente vai ter que dar uma trabalhada. Cavada. E falando aí na linha do medo, né? A gente gosta muito de Napoleão Hill, a gente lê muito, fala muito sobre medo, né? E medo é uma das principais travas, né, do ser humano. E tu fala muito aquela tua frase clássica, fala aí pra gente, que a gente adora. Qual que é a frase? Qual é a frase? Bota a fralda e vai. Essa frase é maravilhosa. Essa frase nasceu muito sem querer, ela nasceu num workshop. Virou um livro, né? Virou um livro agora. Lançamos agora em janeiro de 25. Parabéns. Maravilhoso, parabéns, Gabriel. E sabe como é que nasceu o livro? Quer dizer, título? Porque de janeiro a junho do ano passado, de 24, por 6 meses, a gente tabulou todos os reposts de Instagram de palestra. Então, as pessoas repostavam um slide da palestra e a gente abre Excel. No final de 6 meses, a gente queria saber qual é a tela da palestra mais postada. Né? E aí, disparado, era bota a fralda e vai. Na época, eu já estava escrevendo o livro e a gente falou, esse vai ser o título. Certeza. Né? Ele está funcionando porque essa é a frase mais postada. Por que eu acho que ela pegou? Porque ela é simples, ela é objetiva, é uma linguagem universal. Clara. E todo mundo se identifica. Porque eu reforço o que tu está dizendo, sabendo que assim, para mim, o medo é o principal. A gente tem outros fatores de bloqueio, mas às vezes a gente limpa, volta pro medo. A gente falou na palestra que a gente deu ontem, né? Os mais corajosos normalmente são os mais bem-sucedidos. Né? Não é nem o mais inteligente, nem o mais forte. Nem o mais forte, nem o melhor, às vezes. Não, é o e mais é corajoso. É o mais corajoso, que mais se adapta. Isso. E isso que a gente tem que entender porque esse idiota ganha mais do que eu. Não é porque ele é melhor ou pior que eu. Às vezes ele é só mais corajoso. Exatamente. E a vida é de quem faz. Né? Então, assim, o mundo não te recompensa pelo que você acredita que você é. O mundo te recompensa pelo que você faz. Pelo que você faz, seu resultado. Então, é legal, assim, né? Então, a frase surgiu assim, né? E a ideia porque o medo não vai passar. O medo não rompe no ponto de partida. O medo rompe no caminho. Eu não conheço nenhum caso, nem próprio, nem de nenhum cliente que eu acompanhei, que de tantos encontros preparatórios o medo passou. Não conheço. Ele foi com medo mesmo. É no meio do caminho, né? É no meio que tu vai dizendo, pô, nem é tanto, não foi tão difícil. Eu lembro quando eu competia na natação e quando dá aquele sinal para você pular, sabe? Você tá ali com medo, obviamente, né? Claro. E aquela dor de barriga, quando eu começava a competir e no meio, né, das braçadas lá na raia, é que o medo ia passando. E aí você ia tomando encorajamento. Isso. E quando você terminava, você já estava, mesmo que você ficasse em último, mas você já estava, não tem nada demais. Isso. Né? O medo porque o medo rompe na prática, né? Diferente de algumas outras emoções que pode romper num processo de reflexão. A tristeza é um exemplo. Dá para romper tristeza sentado no sofá, repensando e me programando para ficar menos triste. O medo, não. O medo tem que ir lá botar a fralda. Tem que botar a fralda e vai. É isso aí. Legal. Então, eu queria te perguntar também,
sobre uma questão até que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre presente e futuro, né? E como encontrar esse equilíbrio entre viver o presente e buscar o próximo nível que está lá no futuro, né? Essa pergunta também ela é bem interessante, porque eu já mudei de ideia algumas vezes, né? São aí 15 anos trabalhando já... Ainda bem que a gente muda de ideia sempre. Já mudei de ideia. Né? Tu gosta da frase, ó, não tô mais lá, né? Às vezes eu falo um negócio, mas lá no teu livro, em 2011, falava outra coisa. Eu falei, mas não tô mais lá. Né? 2011, cara, já mudou muita coisa na minha vida, eu penso diferente. Então, hoje, como é que eu vejo isso que tu tá trazendo? Eu não trabalho, porque hoje o meu processo de mentoria são 6 encontros, ponto. Nesses 6 encontros, não vai dar tempo de falar do sonho grande. Porque o que nos leva a olhar muito futuro? Ou é um sonho grande ou é uma catástrofe grande. Uma projeção de catástrofe grande. É isso que nos bota ou em euforia ou em ansiedade. Né? Então, se eu tenho um sonho grande que vou ser o melhor do mundo, me bota em euforia. E se eu acho que vou morrer, vou morar abaixo da ponte, me bota em ansiedade. E no meu trabalho, eu não olho para isso. Falo, cara, teu sonho grande está tudo certo. Mas eu preciso saber o que vai caber aqui em 6 encontros. Então, ou seja, não é mais falar do grande longe, é falar do pequeno perto. Então, o que eu preciso só se o cliente tem um sonho grande é este pequeno perto. Conversa com o sonho grande, conversa. Ponto, não preciso saber mais do que isso. Agora, o que eu preciso saber contigo é qual é o pequeno perto. Porque essa coisa de só viver presente, ela também é muito relativa. Então, eu acho interessante algumas coisas que são poéticas, elas não são práticas. Né? Se eu vivesse só o presente, eu não estaria aqui planejando coisas que vão acontecer. Inclusive, atualmente, no meu posicionamento nas redes sociais, que tem um planejamento de 6 meses. Se fosse só viver o presente, não faria isso. Né? Então, a gente tem que entender, também não se cobrar que viver só o presente é não planejar o futuro. Né? Viver o presente é focar no presente. Então, eu planejo isso e o que eu tenho que fazer hoje de tarde para que isso aconteça? Então, eu planejo um sonho grande e o que eu tenho que fazer esse mês para que isso aconteça? Eu planejo um novo momento da minha carreira. O que eu tenho que fazer? Bom, hoje de tarde vai sair um post e o que eu tenho que fazer é cuidar muito deste post, porque ele está alinhado com o novo plano que vai acontecer. Então, trazer para... olhar, sim, isso. Olhar, sim, o futuro. Não fantasiar que não vai ter ansiedade. Que é nem o medo. Eu vim aqui, não queria ter mais ansiedade. Vai ter. Vai fazer parte da vida. Vai fazer parte, cara. Entendeu? Então, assim, não é... A pergunta é, como é que tu lida com as ansiedades que continuarão surgindo? Né? E com uma das coisas que se ajuda com a ansiedade, ter um plano. Outra coisa que se ajuda, focar no próximo passo. Então, por exemplo, na processo de mentoria, o que tu vai trazer para mim no próximo encontro. Eu não falo com o cliente o que ele vai trazer para mim no 6º encontro. Eu falo que ele vai trazer para mim no próximo encontro. Né? Então, esse para mim é trazer... Traz mais para o presente, né? Curto. Aí o cliente fala assim, mas é tão pequeno. Para ti não é. Tu está gastando tempo, dinheiro e energia para vir aqui olhar esse pequeno. Para ti não é. Se fosse pequeno para ti, tu já tinha feito. Né? Com certeza. Então, acho que esse é um jeito que equaciona melhor essa coisa futuro-presente. Do futuro-presente, né? Perfeito. Quero perguntar para ti sobre pensamentos de abundância e de escassez. Como que isso impacta? É boa. Como isso impacta na mudança de nível? A pessoa ter pensamentos de abundância ou de escassez? Isso aí vem de crença familiar. Vem todos. Lá vem pai e mãe. Lá vem pai e mãe. O pai e mãe tá chegando. Culpados. Sejam bem-vindos. Isso. Mas eu também sei que um dia meu filho vai falar na frente de alguém lá, vai falar meu pai, tá tudo certo. Eu apoio que ele faça as terapias também. Né? A questão do abundância, assim, sim, fato, começa lá atrás. Todas as nossas questões, as que mais nos empurram para frente e as que mais nos bloqueiam, tá tudo lá atrás do nosso sistema. Diferente de Freud, que botava pai e mãe, eu prefiro Bert Hellinger, que vai falar em sistema. Porque não é só a figura pai e mãe, né? Hoje em dia a gente tem muita coisa, né? Tem primos, tem irmãos, tem até redes sociais, que o que o meu filho consome de YouTube está fazendo parte do sistema dele. Então eu prefiro olhar sistema. Claro que influencia, tá? Claro que, porque na época do Freud não tinha tudo isso, né? As crianças ficavam em casa só com o pai e com a mãe. Com certeza. Então, assim, eu acho que até ele falaria diferente hoje. Sim. Hoje as crianças passam o dia inteiro na escola, de segunda a sexta. Pô, isso aqui não dá mais para dizer que não tem um sistema ali. Né? Então, eu prefiro dizer sistema. Claro que no sistema pai e mãe é o principal, mas sistema. Tá? Então, tudo está lá no sistema. E aí tem um ponto que também acho que houve uma distorção, que é olhar a abundância como uma coisa meio gratiluz, assim, que também desconectou. Então, o que eu entendo, que eu entendo como abundância? É um lugar onde
onde eu me permito vibrar, transbordar como uma fonte inesgotável. Então, assim, não importa o que me faça, se me minta, se me trai, se me roube, eu vou continuar fazendo. Isso é abundante em mim, porque isso transborda em mim. Tem pessoas que transbordam saúde. Senta do lado e fica magro, só de sentar do lado do cara, né? Tem pessoas que transbordam alegria, pode estar tudo errado, o cara está alegre. Tem pessoas que transbordam gentileza, transbordam dinheiro, enfim. A questão é... Cada um transborda o que tem dentro de si, ele, e se permite transbordar. Porque tem duas tem dentro de si e permissão para transbordar. Porque qual é o problema? A gente vive, a gente experiencia coisas, e, gente, todos nós experienciamos coisas ruins. Sabe? O ser humano tem medo de dizer, mas todos nós já tropeçamos. Todo mundo que já dormiu na posição fetal chorando, achando que a vida está um horror. Sim. Só que é nestas horas que a gente cria o conceito da escassez. Então, eu era um cara abundante de criatividade e agora que 2 vezes não aprovaram a minha ideia, não dou mais ideia aqui nessa empresa. Esse, para mim, é o exemplo prático. Eu saio da abundância, que eu era um cara que transbordava a criatividade, e porque 2, 3, 5, 10 vezes disseram que não, eu vou para a escassez e falo, não faço mais. Né? Eu transbordo no amor, quero ser uma pessoa que vive um super relacionamento amoroso, mas aí eu tomei uma traição, tomei um pé na bunda, escassez, não me entrego mais para o amor. A frustração vai gerar escassez, mas aí existe um outro meio para... Bota a fralda e vai. Porque tirar assim, tem uma frase que eu não vou lembrar quem é, mas não é minha que eu vou falar, que diz assim, enquanto o medo da mudança for menor que o medo de fracasso, entenda que isso não impede o fracasso. Então, as pessoas vão para a escassez achando que isso a estão protegendo de não viver de novo a dor. Mas não é, na prática não é fato. Então, vamos pegar o exemplo do amor. Eu vou para o amor, aí deu ruim, escassez. Aí, quando eu vou para a escassez, eu falo, nunca mais vou me entregar para o amor. Então, o que tu vai continuar colecionando? Só o ruim. Então, a ideia que está te protegendo... eu não vou mais dar... Vou pegar outro exemplo, para pegar outro polo. Eu era um cara criativo, não dou mais ideia aqui na empresa porque não aprova a minha ideia. Tu tá achando que tu está protegendo no fracasso, mas tu tá te colocando no fracasso eterno. Sim. É uma ideia equivocada de que a escassez vai proteger. Ela não vai proteger. Né? Então, continua transbordando mesmo que os outros façam. Gabriel, mas eu acho isso ingenuidade. Não. Porque sempre tem alguém para dizer. Sim, claro que não acho que seja ingenuidade, porque eu não estou propondo que você desfaça o que aconteceu. Se alguém me sacanar, me mentir, me trair, me roubar, sei lá o quê, olha, meu amigo, você perdeu o crédito. Você tinha crédito comigo. Você perdeu o crédito, mas libera. Vai, faça a vida. Vai para a próxima, né? Libere o perdão. Isso tipo, cara, ok. Não vai dar mais para confiar. Sim. Mas tá tudo certo. Quem perdeu foi ele, não é? Você continua. A vida anda, sabe? Então, porque senão tu fica vibrando só na escassez. O medo de sofrer de novo, não nos impede de não sofrer mais. Sim. Então, assim, é uma falsa ideia. Como eu já sofri, vou me proteger para não sofrer de novo. Se isso garantisse, mas isso não garante. Até porque eu acho que na vida a gente vai passar por inúmeros fatos parecidos com esse. Para quê? Para que a gente possa mudar os padrões. Porque senão a gente vai ficar repetindo padrão e vai continuar vivendo sempre a mesma coisa. Então, é uma escola. Estamos aqui para aprender, né? Exato. Não estamos a passeio. Então, é um aprendizado eterno, né? E saber lidar com as coisas, sabe? Meu filho está numa idade que ele vai lá e traz um dilema para dentro de casa. Pai, eu estou com um dilema X. A questão, cara, tu vai ter que achar saída para esse dilema. Porque esses dilemas vão voltar. Um amigo meu me sacaneou. Uma menina não quis falar comigo. A vida nunca vai ser fácil, me deu uma nota ruim. Cara, eu preciso que tu comece a pensar alternativas de como se lida com isso. E não que tu crie fuga para isso. Eu gosto muito que tu fala, né? Que o ser humano ele tem que criar musculatura para encarar as dificuldades da vida. Porque a vida não vai ficar mais fácil, né? O próximo nível não é mais fácil. Aliás, sempre mais difícil. Sempre. É tu que tem que criar musculatura para chegar nesse próximo. Para chegar no próximo. Então, assim, porque quando tu cria musculatura e vai pro próximo, aquela referência de difícil mudou. E ela só mudou porque tu subiu de nível. Eu falo, eu achava tão difícil, nem tá tanto mais difícil. Agora, se tu quiser uma vida mais fácil, a tua referência de dificuldade não muda. Quando é que uma referência de dificuldade muda? Quando tu sobe de nível. Então, quando meu filho vem com os dilemas da idade dele, o ponto não é protegê-lo ou facilitar. O ponto é encorajá-lo a resolver. Com certeza. Como ele Quando lida, a gente hoje tem uma geração do culto ao eu, que é uma geração, você não me entendeu, eu mereço ser feliz, e eu vou embora. E aí eu não lido com o professor, eu não lido com o amigo, eu não lido com a menina. Não tem autorresponsabilidade. Cara, vai ficar mais difícil lá na frente. Porque eu preciso que tu aprenda a lidar com o professor que te recriminou,
com o amigo que te sacaneou, com a menina que não te deu bola. Porque depois vai ter o trabalho, que Porque vai vai ter vir tudo um de cliente novo. difícil. E assim Isso. vai indo, né? Isso, porque tem coisas que eu falo pro meu filho, só pra tu entender, tá recém começando. Isso não é nada. É. Ou relacionamentos mais difíceis, né? Exato, vai vir, vai O vir. que a Vai gente vir. mais escuta são pessoas que reclamam da situação que estão e não fazem nada, né? Não Então, tomam assim, atitude, né? não tomam atitude. Então, assim, vem que as coisas estão ruins, mas ficam só naquela, né, negatividade. Por isso que eu falei, quem você vai ser diferente quando o dilema repetir. É. Sim. E como tu estava falando antes pra gente ali no começo, tá tudo certo se a pessoa não quer fazer nada, né? Ninguém é tudo obrigado certo. a mudar Ninguém de obriga. nível, mas também não reclama, porque a gente mais vê Isso. pessoas que reclamam da Isso. situação onde estão e não fazem nada para mudar. Isso. Então, assim, não é obrigado, nem temos energia para subir de nível em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Com Então, certeza tem áreas não. da minha vida que fala, tá, essa aqui não Essa vai... aqui fica para depois. E é isso aí, não reclama, paga a conta. Entendeu? Senta e paga. Porque, como diria Nietzsche, todo mundo vai sentar no banquete de pagar as contas da vida, né? Então, senta e paga a conta. Olha, eu que não dei bola pra isso aqui, explodiu, tá bom, fui eu que negligenciei, porque eu tava com outros focos. Sim. Isso é uma resposta madura, né? Cara, fui eu que não... Não é meu caso, mas fui eu que não cuidei da minha saúde, nunca fiz check-up, nunca fiz nada, agora descobri uma doença. Cara, tá ok. Não é Deus que te botou essa doença. Entendeu? Tu não fez o que tinha que fazer. Paga a conta. Eu nunca me capacitei, nunca me quis melhorar, nunca fiz mentorias, nunca li livros. E aí meus amigos tudo cresceram nas carreiras e eu não. Cara, paga a conta. A questão é que do dia que tu toma consciência para frente, tu pode começar a mudar. Então, É essa a diferença, né? tipo, bom, me dei conta disso agora. Pô, começa agora. Sim, Hã? sim, fato. Sou eu? Então, vamos lá. Já que a gente falou um pouquinho, né, dessa questão, né, de comportamento das pessoas que reclamam, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho para o business e perguntar para você sobre a questão da palavra venda. A gente vê isso muito, né? A gente tem uma comunidade, a gente vê muito, assim, dos nossos mentorados. Então, quando a gente fala de venda, eles têm essa palavra como um certo tabu. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente, né? Beleza. O pessoal da área da saúde. Muito bom. Esse daria um podcast inteiro só sobre isso. Dava para fazer. Já dá para dar um spoiler aqui. Assim, se você acha que dinheiro é bobagem, sai da live agora, que o que eu vou falar não é para você. Boa. porque- É isso aí. E tá tudo certo. É. Tem várias formas de ser feliz. Se você acha que dinheiro não traz a menor felicidade, não vai impactar a qualidade de vida, não vai te trazer Esse segurança, né? podcast não é para você. Esse Para aqui, podcast vai não é procurar para outro, tá tudo certo. Né? Porque o que eu vou falar não é para agradar esse perfil de pessoa. Tá? Agora, se você fala, putz, eu queria ganhar mais, mas me travo, bom, então agora esse debate é para você. Né? Ou seja, sim, eu tinha vontade de faturar mais, tinha vontade de vender mais, e me pego perdido nesse caminho. Bom, em primeiro lugar, muita gente. É interessante o mercado da saúde, porque certos mercados, e o da saúde é um deles, há uma coisa cultural de que ganhar dinheiro é feio. Então tem uma coisa cultural. Ninguém pensa isso do cara que escolheu se formar em TI. Se ele disser que ele quer enriquecer com TI, todo mundo vai dizer tudo Verdade. certo, é o futuro mesmo, vai enriquecer com IA, ótimo. É ótimo. Mas agora eu quero enriquecer na área da saúde, como assim? Né? Sim. Quero enriquecer com espiritualidade, então, nossa, não tem como. A Né? pessoa é do mal. A pessoa do mal, né? Não existe guru chegando de carro importado, né? Não. Que, tipo, eu não vejo problema nenhum. Né? Mas eu já tive essa mentalidade, tá? Eu hoje não tenho esse pensamento. Então, quando eu olho, esse primeiro lugar é esse. Cara, sim, eu gostaria de vender mais. Se não acessar esta informação, por isso que eu falei, não tem nada aqui no podcast que vai resolver. Se não acessar no íntimo, eu gostaria de estar vendendo mais. Mas eu não estou sabendo como. Seja por questões de mercado, seja por questões de pensamento. Mas por algum, ou muito provavelmente pelas duas coisas. Eu não sei como fazer, mas eu gostaria. Porque qualquer processo de mudança ele tem que acontecer nesse gap entre a vida que eu desejo e a vida que eu estou. Se não houver esse gap, não há mudança. Tem fase da vida que a gente não tem esse gap. Cara, o que eu estou vivendo exatamente como eu queria que fosse. Que bom, gratidão. É amar a tua vida que não precisa mexer. Mas quando acontece esse gap, aqui está o canal de mudança. Ou seja, o que eu queria ter não é o que eu estou tendo. E aí a gente vai precisar entrar em alguns bloqueios que eu entendo que são muito comuns do mercado, de forma geral, tá? Que não mereço e tenho medo de ser mal visto. Então, eu não mereço porque, talvez síndrome do impostor.
Mas talvez eu nem estudei tanto. Porque tem pessoas que acham que precisa ser PhD do PhD do PhD para ganhar dinheiro. Sim. E a gente está vendo gente, a gente ali que vê fez que um não, cursinho né? de um fim de semana e está ganhando um monte. É isso aí. Né? Então, esse é um bloqueio dito lá no sistema, Sim, atrás. lá Não que não atrás. seja importante ser bom naquilo que tu Não, faz, para- mas é uma das características Isso. importantes. Para né? autenticidade, Isso é o para ir para me fugiu a palavra, mas para autenticidade e reconhecimento, reputação, a palavra que eu queria dizer, vai precisar fazer os estudos. Mas para ganhar dinheiro, não necessariamente. Tem que poder entender isso. Então, bora, se eu quero ganhar dinheiro e quero por muito tempo, bom, então também vai entrar aqui a autenticidade e reputação, e aí você vai ter que estudar, sim. Tá? Só que tem uma premissa que andou virando hashtag, virou trend nos últimos tempos, que é primeiro começa, depois melhora. Acho muito bom isso. Né? Eu não sei nem quem criou essa ideia, mas ela é muito boa. É muito Sim, bom. muito boa. Porque é isso, cara, começa o processo. Porque ele vai ao longo, a gente vai notando, puxa, mas agora podia melhorar aqui, agora podia melhorar O ali. primeiro Você tu só vai cresce e melhorar depois tu fazendo. organiza, que também não é Isso. mesmo, também é legal. Clássico de empresa. Isso. Cresceu, Primeiro cresce, agora que tem depois dinheiro organiza. e tá bagunçado o Organiza. financeiro, vamos sentar e ver. Isso. Primeiro vende, depois você vai criando os organizando. processos, vai Isso. organizando, né? Isso, tá? Porque você está vendendo, você está cumprindo uma lógica dos negócios, que é ter dinheiro. Sim. Então não adianta romantizar mercado se não tem dinheiro. Nenhuma empresa vai fazer nada se não tem dinheiro. E o um oxigênio, consultório é uma empresa. É um consultório, é uma empresa. É, mas não enxerga quem Com não quer. certeza. Esse é o ponto. Então. Enquanto eu achar que ainda é uma eu presa, que eu serei comprado, que eu sei o que é a propósito da minha vida, se não olha o teu negócio como um negócio, né? Porque na minha forma lá é parecido com vocês. Eu tenho 4, 5 pessoas comigo. Não é um negócio grande, não é uma É empresa. enxuto, né? Mas eu preciso levar como uma romantiza o empresa. pessoal. Tá? Então, 2 bloqueios são, para mim, bem relevantes a gente olhar, que é o não merecimento e o medo de ser mal visto. Porque no nosso sistema, uma perguntinha boa do nosso sistema é assim, ó. Se você pudesse ter a vida que... Como seria a sua vida se você pudesse ter a vida que quisesse? A pessoa desenha. Fala, e agora, olhando para essa vida, o que teu pai e tua mãe diriam sobre essa vida? Ficariam muito orgulhosos. Que bom. O que teu pai e tua mãe pensariam, mas não diriam? E ali começa a vir. Meu pai ia achar que eu fui injusto, minha mãe ia achar que eu estou me trabalhando muito, meu pai ia achar que mulher não tem que fazer isso, minha mãe ia achar que o casamento vai explodir. Começamos Apareceu. a ver Começamos a conversar. começamos a ver os bloqueios, tá? O que meus pais ou o meu sistema pensaria, mas não diria. Tá? Então, aqui responde as 2 pontos. Tá? E muitas pessoas já vivem isso, né? Tantas e tantas pessoas. Eu diria que a já maioria. vivem, né? Já Na verdade, vivem isso. a experiência de quem hoje vende muito, um dia lá atrás travou. Que destravou no processo e uns destravam aos 20, outros davam aos 60, outros nunca destravam. Né? Mas eu acho que tem a ver com esse lugar. Mas especificamente da área da saúde, eu vou voltar lá uma pergunta que a Sabrina fez antes, que é poder olhar para a modelagem. Cara, quem no teu mercado... eu sou dentista. Quem no teu mercado de dentista Que tá bombando. tá bombando? Que tá bombando. E eu Que essa preciso pessoa faz, aprender. né? Olha para isso. Claro, Ao sim. invés de desdenhar, a gente desdenha. O ser humano Sim. aprendeu a Desdenha, sempre fica com desdenhar. inveja, fala mal, né? Esse é o ser humano. Então, ao invés de fazer, fala, cara, o que esses caras estão fazendo? Porque se eles estão fazendo, por que não eu? Sim. A gente Se estava eles estão falando isso vendendo, por agora. que não eu? Eu acho que você mudar o pensamento, até tava falando sobre, a gente estava falando sobre inveja, sobre sentimentos que às vezes não são tão bacanas, né? E eu falei para ela até uma mudança, né? Uma mudança de pensamento. Tá, você é um dentista super bem sucedido. Se você começar a pensar de forma diferente, isso eu aprendi numa aula. Se você começar a pensar de forma diferente do tipo, o cara conseguiu, legal, sou a próxima da fila. Sou a próxima da fila. Você Também começa quero. a mudar. Pega o fluxo. Você pega esse fluxo, essa energia, em Isso, vez de você ficar isso. assim, cara, que ele tava, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, eu sou a próxima da fila, que legal. Fulano é aqui, agora sou eu, daqui a pouco é outro. E é Mas isso, a esse é o vida é pensamento isso. da minoria. É da minoria. Da minoria. Porque a gente tem que entender o seguinte. Mas aí tem destrava isso, né? Destrava. Eu demorei anos, principalmente com carro, né? Meus amigos compravam um carro mais caro que o meu, eu sempre desdenhava. Hoje, eu tenho um amigo que tem um carro de 2 milhões de reais. Demorou eu sou pouco próximo. Aí hoje eu penso, cara, que tu possa comprar um de 5. Porque eu vendo esse aí pra mim. Tu tem que pegar o fluxo do Tu tem que negócio. pegar o fluxo. Antigamente tu Não. olhava pro carro dele Tá como... roubando. Que nojo, tá roubando. Tá roubando. Deve estar sonegando os impostos. Fiz muito isso. Não é que bom, o próximo então agora o do 2 sou eu aqui, a próxima. Isso, sabe? Poder perguntar pro cara, me dá uma dica de livro. Me dá um curso que foi disruptivo pra ti. Claro. Sim, Modela. entender, Entendeu? né? Aprende. Porque, cara, tu não precisa dizer isso abertamente, mas a real é, o teu
nesse caso aqui, a tua prosperidade financeira, eu admiro e não tenho. Sim. É que, de novo, isso destrói o nosso ego, entendeu? Mas é que se tu entender que essa é a saída para subir. Mas é a construção, né? É a ida para subir. Você tem que destruir muitas O vezes. legal é Tem. ser o mais burro da mesa, né? Isso, Porque tu tá no meio levando. Claro, tu não tem como não ser elevado se tu for o pior da mesa. tu tá ali com Exato, pessoas exato, maiores, mais inteligentes, tu Exato, vai sair dali melhor. Por tu isso vai que eu falo, aprender, ó, né? sabe como é que eu sei se você tá afim, se você tá realmente abrindo tua cabeça para subir de nível? Eu brinco, me dá aqui teu feed, teu Instagram. Tá no teu feed gente maior que tu? Tá no teu feed gente que sabe o que tu não sabe? Tá no teu feed gente que vai dizer coisas que tu nunca pensou? Se tá, ok, temos um sinal, positivo. Tá bom. Agora, se não tá, é só dancinha de TikTok e família, eita, cara, né? Porque aí é um confortável Vamos pra rever ficar, alguma coisa. entendeu? Tu precisa daquele post que fala assim, pô, esse post aqui me deu um nó na minha cabeça. Precisa. Eu né? gosto. Precisa desse lugar, né? E falando um pouquinho de venda para finalizar, e o tema vendas, entrando nessa linha, tu que entende tanto de perfil comportamental de pessoas, aquele cliente, aquele paciente que chega para ti, quando tu passa o preço e faz todo um trabalho, né, uma consulta legal, e ele no final ele lança, preciso pensar, preciso falar com meu marido, não fecha contigo. Tem uma dica aí para o pessoal da saúde? Difícil saber dar uma dica, porque eu também vivo esse dilema, tá? Esse aqui é um dilema que a gente Todos também vive nós, lá né? no Instituto. Hoje, essa ponta não é mais comigo, mas foi durante muito tempo. O que eu posso dizer, não vou trazer aqui como uma verdade, nem para mim mesmo, porque nós estamos testando. O que eu vou contar aqui é o que nós estamos fazendo atualmente, considerando os conhecimentos que eu tenho e a realidade nossa lá. Basicamente, hoje a gente tem duas coisas que a gente vende, né? Que são as mentorias e as imersões. Então, quando vem essa resposta, a gente sabe, tá, mas o que nós estamos negociando, a mentoria ou a imersão? A mentoria, como a nossa mentoria, a gente não tem foco em volume dela, né? Tem fila de espera, a gente não é um negócio, a gente fala, estou pensando, fala, tudo bem, fica à vontade, pensa, estamos à disposição. Escolhemos esse caminho. Nas imersões, não. As imersões, o objetivo é colocar gente. Então, não posso perder uma pessoa. Então, a gente adotou um script nosso lá de como fazer quando uma pessoa vem com essa resposta, que é o clássico. Vou dar uma olhada no meu caso, vou dar uma olhada nas passagens, depois te aviso. Vou ver como é que está a minha agenda, depois te aviso. Né? Vou falar com o marido, com a esposa, depois te aviso. O que a gente faz? A gente não faz um lugar de, ok, fique à vontade, faça. Porque é uma coisa importante, nunca fale o que você não quer que aconteça. Então, não fala que, ok, fique no seu tempo. Tá, tu não quer que seja no teu tempo dele, tu quer que seja no teu. Sim. Então, não fala o que tu não quer que aconteça. Então, o que a gente faz? Fala, entendo, né? Vou tomar uma decisão que realmente passa por outras variáveis. Vamos supor que fosse uma terça-feira. Posso botar aqui na minha agenda que na sexta-feira, esse é o nosso script, que na sexta-feira eu volto a te procurar para saber como essas questões ficaram? Essa é uma pergunta que a gente faz para a pessoa para deixar validado o dia que a gente vai procurar. Não vai para o sistema, que é o dia que tem que ligar. E a nossa closer lá vai ligar naquele dia. Outra pergunta. Que informações eu posso te complementar para te ajudar nesse pensar? É boa pergunta. Porque daqui a pouco assim, conosco acontece seguido. Preciso saber quanto está a passagem aérea. Preciso saber como é que vai estar o clima. Preciso saber se tem que ter vacina. Preciso saber se tem que ter passaporte. Então já me pergunta aqui. Entendeu? O que tu precisa saber para te ajudar nesse pensar? E a pessoa, às vezes tem gente que não fala nada, as pessoas trazem. Para nossa área também, alguma pergunta que ficou no ar, né? Alguma não coisa ficou claro, ficou... né? Porque às vezes as pessoas não vão perguntar. Por vergonha, por bloqueio, por várias coisas, por pressa. Então, eu preciso instigar. A objeção é você fazer as perguntas certas. Isso. E a pergunta certa tem que ouvir primeiro. Exato. Então, eu escuto e aí eu devolvo. Daí a objeção pode ser, eu vi que caiu bem numa data, não sei o quê. Né? Bom, então como é que eu quero essa objeção? Tá, mas tem uma outra turma aqui que se tu já fizer antecipado, tem desconto. Né? Eu vi que está muito frio. Tá, mas eu vou te explicar que o nosso hotel... Blá, blá, blá. Então, só que eu só consigo quebrar a objeção se a gente abrir essa conversa. Então, a gente deixa isso muito claro. O que mais informação tu precisa para te ajudar a pensar? Eu quero te deixar esses 5 dias para você pensar, mas eu quero te dar a máxima informação possível para que tu possa pensar tranquilamente. Quando abordar na sexta-feira, a gente aborda nesse script, que a gente anota tudo isso no sistema e fala, olha, fulana, a gente te avisou isso. Muitas vezes o que a gente faz? Tá? Às vezes a pessoa dá uma informação e nesses, vamos supor, 5 dias que ela pediu, a gente vai atrás dessa informação e quebra o gelo dos 5 dias, antecipando a informação. Fala, eu sei que a gente comeu na sexta-feira, mas eu acabei de descobrir aqui que lá naquela cidade tem um hotel mais barato. Estou te mandando para te ajudar nesses dias que tu pediu.
Perfeito. Então, essas coisas a gente começou a adotar como um script nosso. Tenho 100% de convicção que seja o caminho? Ainda não, porque é tudo muito novo nosso. Tá? Mas está sendo o lugar que a gente está... Porque aí entra um pouco, eu acho, da tua pergunta. Cara, as pessoas precisam ser ouvidas. Vendas não é falar, venda é ouvir. É ouvir. Fazer as perguntas Sim, certas. Fazer a pergunta certa, escutar o que o cliente está A falando. gente fala muito sobre isso. Sim. E não empurrar. Às vezes, uma super venda é dizer, é melhor tu não ir. Sim. Quebra de Essa é uma padrão. super Aí você- venda. Eu adoro de quebra padrão. de padrão. É uma Eu adoro. super Que nem venda. criança, né? Então acho que não é pra ti. Daí que a pessoa não vai é querer. momento de não. É. Né? Então, aliás, há pouco tempo, numa imersão, um casal fez contato, estão pensando em divorciar, e queriam ir para a turma do Shuai, que vai ter em abril, e a gente falou, olha, acho que não é momento para ir para o workshop, não. Porque essa é uma super venda a posterior, entendeu? Aham, Lá não na para aquela frente. hora. Agora, primeiro que é uma verdade, eu não quero um casal quebrando pau dentro do workshop. Isso é claro uma que verdade. Sim. Sim. Né? Segundo ponto que vai ficando claro, né, quem é o público que a gente O está público ideal. Sim. Você está escolhendo, né? Você Porque tá a gente não fazendo precisa isso. vender, é Tá fazer o cara qualificando, né? comprar. Uhum. Então, assim, a Mas gente ninguém já... gosta que fique... Ninguém gosta assim, que fique empurrando. As pessoas querem Não, comprar. a Ninguém gente já quer que tentou venda fazer, pra tá? elas. Ano passado a gente fez uns caminhos que a gente desistiu. Muita coisa a gente faz 6 meses, valida e vê se... Ano passado a gente tentou umas comunicações mais compre agora, É ruim. pro nosso negócio não funcionou nada. Nada. A gente fez uma super campanha de Black Friday, não vendemos uma. Porque Uma. vender não é empurrar, Sim. né? Então a gente entendeu e É falou, entregar cara, o resultado para isso. alguém, né? É a verdade. A verdade, ela vende. Bem a real, eu Isso. acho que é isso. Quando você fala a verdade, até inclusive, não é pra você agora esse workshop. Isso vai ficar na cabeça deles do tipo, quero fazer. pega quero. até o Porque- bril. Como assim? como assim? É porque a escassez Agora que eu quero. Agora que eu tudo. quero. Porque essa é uma Envolve muito escassez e gatilho. não a escassez de Não, compre agora é. que amanhã vai Sim, aumentar o preço. sim. É uma escassez de tipo... É que exclusividade, é quase que uma coisa meio, Isso, sabe? E a isso. gente, Então, achar a esse gente gravou um lugar é- podcast com um especialista em vendas. Eles não existe processo de venda, existe processo de compra. Isso, Tu exato. ajuda a aliás, pessoa a comprar, não é tu vender. não é a pessoa vender. tem, e muitas vezes, não vou dizer todos os negócios, tá? Mas o meu e de vocês tem essa similaridade. A pessoa já vem, metade ela já vem comprada. Claro. Ela chega na gente, metade já está comprada. Ela já entendeu que ela Ela já precisa do sabe serviço de resultado. vocês, ela já tem alguma referência da clínica de vocês, então ela já veio metade comprada. No meu caso, ele já conhece alguém que fez uma imersão, ele já vem metade comprado, então eu não preciso ter o estresse de empurrar, ele já Não, vem sim. metade. Sim. Eu só tenho que cumprir a outra metade. Sim. Então, De validar isso, né? de validar. Agora, é uma eterna modelagem, tá? Assim, como é que a gente faz essas ideias que a gente tem estipulado lá? Modelando. Cara, se tem uma pessoa, por exemplo, a gente descobriu uma empresa que faz um workshop de imersão na Amazônia, os caras lotam turma uma atrás de outra, todo mês. Olha. Eu falei, cara, como é que esses caras botam 40 pessoas todo mês? Deixa eu aprender. Deixa eu aprender. Também quero Né? saber. Deixa eu lá. Aí a gente olha lá e fala, putz, mas isso aqui não dá para fazer, porque não é o nosso público. Sim. Ah, isso aqui entendi, isso aqui não é bem o nosso preço. Tem coisa que a gente É. elimina. Mas tem outro que fala, pá, mas isso aqui nós podíamos fazer, né? valeu. Sim. É. Você ajusta Isso aqui modelo nós de podíamos copiar, né? negócio. Então, de novo, é a modelagem, né? Deixa eu ver quem está tendo o resultado que eu queria ter. Isso é muito legal, né? E a gente Isso é começa a muito entender. A gente legal. faz cliente oculto. Esse lugar, essa que eu estou falando da Amazônia, a Bia, que é da equipe, entrou no contato, quero fazer o workshop de vocês. Falei, vamos descobrir como é que eles lidam. Sim. Todo o Como processo. que é o primeiro processo, a WhatsApp, jornada, né? Como é que é a jornada? E aí, olhando, tem coisa que a gente falou, isso aqui não tem a nossa cara. Sim. Putz, mas isso Isso aqui. aqui Sim. nós vamos copiar Que a partir de genial. amanhã. Porque foi genial. Que genial, né? Entendeu? Então é isso. Por isso que eu falo modelagem não é cópia. Modelagem é Sim. puxa, o que E me traz sua interessa, essência, o que né? que não interessa. Tá. Então, assim, nós somos mentores aqui na mesa. E a gente sabe o quanto que é importante um mentor. Mas eu quero saber de você, Gabriel. Por que um mentor na vida de alguém? Existe um mentor profissional, que é o caso de nós três aqui, Uhum. mas existe mentores, a vida é cheia de mentores. Oh. Né? Então, pessoas próximas, pessoas longes, pessoas que foi um mentor de um final de semana, às vezes. Fiz um curso, o meu colega do lado, no fim, foi um mentor para mim. Sim. Naquele fim de semana, nunca mais vi. Então, a gente tem que entender que mentor é alguém que te... Aí tem um negócio interessante chamado a jornada do herói. E isso foi um negócio que, para mim, mudou muito, tá? Mas eu já vou explicar por que mudou. A jornada do herói é o seguinte, tem um herói, o herói tem um dilema. Ele entende que dilema ele não vai conseguir sozinho, ele cai num buraco da síndrome do impostor, do fracasso, não vai dar certo. E aí ele encontra um guia, que poderíamos aqui chamar um mentor. Esse guia ajuda ele a montar um plano. Esse guia encoraja ele a executar o plano. Ele executa o plano. E ele executa o plano
e ressignifica a fase que ele estava. Quando a gente entende essa lógica, o herói não é o mentor. O herói é o mentorado. É o mentor. Esse lugar eu demorei um tempão para quebrar uma vaidade pessoal. Sim. Olha que mentor fantástico eu sou. Eu estava me colocando no lugar do herói, né? Então, quando a gente compreende que o mentor é alguém que nos ajuda a montar um guia e nos ajuda a fazer, existem vários tipos de mentores. O que eu sou a favor da mentoria remunerada, né? Porque tu vai atrás de alguém que tu entende. Eu sou um cara que contrato... Eu dou mentoria, mas eu contrato muita mentoria. Sim, a gente também. Né? Porque a gente entende, pela modelagem de novo. Uhum. Né? Seja para as coisas de saúde, que eu já tive crise de lombar, seja para a questão de casamento, seja para a questão de dinheiro, seja para a questão, como agora, de branding pessoal. Cara, quem é o mentor que vai resolver esse negócio de branding pessoal? Isso aqui está um ruído na minha vida, eu preciso resolver. Quando a gente entende que existe um problema a ser resolvido, não é uma meta. Ó, que eu daria para conectar lá no começo da nossa conversa. Subir de nível. Tem um problema a ser resolvido. Eu não estou passando uma imagem compatível com o nível que eu quero ir. Isso não é uma meta. Isso é um problema a ser resolvido. Existem duas formas de resolver isso. Organicamente, que talvez eu leve anos. Mas eu posso chamar um mentor e acelerar muito esse processo. O processo. Né? Então não é que o mentor vai dar... encurta o caminho. Muito encurta o caminho. Esse é o resumo, né? E aí eu gosto da mentoria paga, porque a paga tu escolheu quem. Diferente do que eu falei, que meu pai teve momentos de mentoria comigo. Teve. Mas meu pai nunca paguei. Né? Agora, se eu vou pagar, se estou disposto a tirar dinheiro do bolso. Bom, agora deixa eu ver quem é a pessoa que me gera mais confiança. É ultra foco, né? Você coloca um foco muito grande naquele problema, né? Então, eu sou super a favor do processos todos da mentoria. Geralmente, o ser humano ele tem alguns lugares que está ok ter mentoria e em outros não. Então, se eu me enredar num processo, faz sentido contratar um advogado. Se eu tiver com uma doença por morrer, faz sentido ir no médico. Mas se o meu casamento estiver ruim, não faz sentido. Se eu andar triste, não faz sentido. Se eu tiver cansaço, porque daí tudo eu deveria saber sozinho. Vamos entender, nada a gente sabe sozinho. Então, não existe nenhuma área da vida que organicamente nós vamos aprender. Todos, alguém vai mentorar. Né? Ou é pago ou não é pago, ou é alguém qualificado, ou é o primo maconhado, ou é o blogueirinho do YouTube, alguém vai mentorar. Alguém vai, alguém vai te influenciar. Alguém vai mentorar, então escolhe quem vai ser. Então, quem é que vai ser a pessoa que vai mentorar esse processo, porque ele acelera. Né? Então, acho que ele traz um combinado de tudo que a gente falou, né? de modelagem, inspiração, né? E quebrando essa prepotência, né? Porque a gente só busca um mentor porque tem algo que esse cara sabe, a mais do que essa mulher, que eu não sei. Com certeza. Né? Então, quando a gente tem um mentor, a gente encurta o caminho e acelera o processo de chegar onde a gente quer chegar. Essa que é a verdade. E a gente vai começar com imersões, né? E você já faz as suas imersões. Conta pra gente um pouquinho dessa diferença, né? Das imersões, mentoria e, assim, o que você abrange na sua imersão, por exemplo? A minha carreira começou com imersões, né? Então, lá em 2008. Depois, de 2015 para cá, a gente veio mudando toda a plataforma. Hoje, as imersões são todas fora do Brasil, uma experiência de 5 dias. A gente tem Portugal, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Uruguai. Que, por sinal, é maravilhoso, né? Porque a gente acompanha, né? Eu acompanho as fotos. As viagens. As fotos são lindas. A gente, acontece muita coisa lá, né? Acontece. Cada destino tem um tema. Muito legal. Eles não se repetem, tanto que tem gente que faz todos, né? E sempre conectado com a questão local. Mas a pergunta que eu acho que é válida, que nos conecta a todos aqui, que assim, uma coisa é a mentoria, outra coisa é a experiência. Elas não se anulam, elas são complementares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, na mentoria, que o cara vai ficar 1 hora comigo a cada X dias, é muito mais montagem do plano, né? É muito mais... a organização, né? Organização, ampliar uma consciência, dar uma dica. Na experiência, que no nosso caso são 5 dias, mas eu já trabalhei com workshop de 3 dias, de 2 dias, tem vários formatos, né? Sim. Mas na imersão, que não é 1 hora, tem 2 dinâmicas importantes aqui que qualifica diferente da mentoria. Primeiro o fato de ter um número elevado de horas faz com que a pessoa experiencie. Então não é mais o que eu digo, o que ela experimentou. Eu consigo, a partir de X horas que a gente vai estar junto, fazer uma mescla entre acolhimento e confronto, que numa sessão de 1 hora às vezes é mais difícil. Então eu vou acolher, vamos abraçar, vamos chorar junto, mas também eu vou dar-lhe uma porrada na hora certa que tem que ter. Então esse lugar de acolhimento e confronto, que é muito importante, então, é muito difícil, dá para fazer também, mas com muito menos potência, as 2 coisas com muito menos potência numa sessão.
Ela tem potência numa imersão. Por isso que a imersão tem resultado, às vezes, rápido, né? Tem. É um choque. Né? Tem. É um choque. Aliás, quando eu tenho clientes dizendo assim, eu queria fazer imersão, eu queria fazer a mentoria. Eu falo, então faz primeiro a imersão, depois começa a mentoria. Porque tu já vai começar na página 10 da mentoria, tendo feito primeiro a imersão. Né? Agora, claro, qual é a vantagem da mentoria? Que é um nível de individualidade e intimidade que tu não vai ter na imersão. Sim. Por isso que eu falei que elas não se anulam. Mas tem outro fator importante na imersão. Ambiente, grupo. A cura de um é a cura de todos. Sim. Porque as pessoas buscam, às vezes, as mesmas coisas, É né? Os muito problemas são legal parecidos. o grupo operando, sabe? Sim. Um dando dica pro outro, um dizendo, nossa, ufa, as pessoas também vivem o que eu vivo, sabe? A força do grupo, ela é incrível. As imersões, as nossas hoje são de 5 dias. Começa a quinta e termina a segunda. Eu sempre brinco, toda abertura quinta-feira eu falo, olhem um pouco uns pros outros, segunda-feira nós vamos estar vocês vão estar se amando, né? Prometendo amizade eterna, pactos de sangue, porque se cria uma força do grupo. Isso é muito legal. Que nunca tu vai ter numa consultoria, né? Numa mentoria. Como eu falei, o que tu tem na mentoria? Um nível de aprofundamento individual que tu não tem na imersão, por isso que são coisas diferentes. Mas eu sou muito fã do processo de pensar na transformação através da experiência. Porque a mentoria não é. A mentoria, a mudança vai acontecer quando ele for embora do meu consultório. Né? Diferente da imersão, que a gente consegue ver a transformação ali. Ali, né? Porque ele está experimentando. Então, por isso que eu sou muito fã das imersões. Né? Então, legal que vocês também estão indo por esse caminho. Sim, tem alguma pergunta que a gente deixou de te fazer, que poderia ter feito, algo que tu gostaria de falar? Essa pergunta é muito boa, é né? boa, que considero importante. Essa pergunta eu vou modelar, vou usar também. Tem alguma pergunta que eu deveria fazer? Eu acho que... Não sei se é uma pergunta, o que me vem à cabeça de complementar tudo que a gente falou... Para encerrar com chave de ouro. Até para falar para quem está escutando, Isso. Né? Uma frase que você acha... Algo que impacta, assim, na vida. Boa. Que vai mudar, assim. Vou falar 2 frases. Que porque escritor e palestrante, uma frase é pouco. 2 frases. Primeiro é, simplesmente comece. Sim. Ponto. Mas já é sexta, começa. Mas não tá bom, começa. Mas eu não estudei o suficiente, começa. Mas já é fim do ano, começa. Mas já é fim do mês, começa. Sim. Simplesmente começa. Então, porque o dia que tu escolher começar, esse é o dia 1. Sim. Se tu não fizer hoje, o dia 1 é amanhã. Se tu não fizer amanhã, o dia 1 é depois de amanhã. Se tu não fizer depois de amanhã, o dia 1 é depois de amanhã. Quando é que tu quer botar o dia 1? Simplesmente começa. Não importa, né? Porque vai errar. E ainda sobre essa frase. E o teu primeiro vai ser ruim. Aceita. Nunca gravei um podcast. O teu primeiro vai ser ruim. Vai lá no final do feed. Não, por isso que eu apaguei. Por isso que eu apaguei. Porque vai ser ruim. Vídeo fala fina. Eu falei pra ela, minha voz estava fina. Vai ser ruim. E assim, nunca dei feedback. O teu primeiro feedback vai ser ruim. Nunca liderei a equipe. Vai ser ruim. Nunca fiz uma venda. A tua primeira venda vai ser ruim. Então, o teu primeiro vai ser ruim. Não tem como fazer a página 2 sem passar pela 1. Não tem como melhorar uma coisa que tu nunca fez, que tu nunca né? fez. E assim, a gente hoje pode acelerar etapas, a gente não pode pular etapas. Sim. Então hoje a gente tem um jeito de viver que dá para acelerar coisas que nossos avós levariam 1 ano e a gente leva 30 dias. Sim, vivemos isso. Mas não a ponto de pular etapas. Cara, a etapa de teu primeiro ser ruim não tem como pular. O que tem hoje tecnologia para tua página 2 ser amanhã. Sim. E tu vai acelerar o processo. Né? Mas passar pelo teu primeiro que nunca vai ser o melhor, não tem como desfazer esse lugar. Né? Então, esse para mim é um ponto que simplesmente começa. Simplesmente começa. Muito bom. Ponto. E na palestra, inclusive, tem um ponto bem grande. Isso. Porque é ponto. Ponto. Não tem mais. Sem desculpa, sem mimimi. Ponto. Né? Começa. Isso. Sem mas não está ideal. Mas começa. Né? Porque a minha experiência de 16 anos tendo pessoas depois que... sabe aquela história? Fui limpar a gaveta, limpei o quarto todo? Isso. Sim. A gente falou, mas vou esperar o dia certo para limpar a gaveta. Hoje está muito Porque quente, quando começa, hoje eu já tenho sabe. compromisso. Aí nunca limpa. Aí um dia tu fala assim, desculpa a palavra, mas é que um dia tu fala assim, putz, vai ser hoje. Aí tu limpa a casa inteira. Sim. Entendeu? Então, assim, é desse lugar que eu falo, simplesmente começa. E a segunda frase para fechar aqui, que é assim, uma das coisas que ajuda um pouco de tudo que a gente falou, no meu ponto de vista, é definir a tua meta para o ano. Qual é o teu propósito para 2025? Qual é o teu propósito de vida? Pô, de vida, meu velho. A minha vida é meio já complexo, mudou né? tantas vezes. Não dá, não dá. Eu posso te dizer qual é o meu propósito de 25.
talvez de 26, talvez 27, vai para frente vai começar a ficar difícil. Né? Então, eu posso dizer meu propósito agora. Esse propósito, meu convite é define o teu topo. Teu topo, qual é o teu topo? Subir no topo, seja lá qual for o teu topo, tem pressão atmosférica. Nós falamos um pouquinho disso antes do programa. Aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Subir o topo vai doer joelho, vai ter pressão atmosférica, entendeu? Vai ter dor nas costas, vai olhar o topo está longe, vai pensar em desistir. Subir no topo não é flow. Não. Eu só vou quando tudo estiver harmonioso, porque o que tiver que ser, será. Foi papo de autoajuda, não é papo prático. Na prática, vai ter que aguentar a pressão para subir de nível. Né? Mas elege o teu topo. E aí é a hora que eu fecho dizendo, te vejo no topo. Aê, maravilhoso! Adorei. Prazer ter você. Muito bom. Valeu. Muito obrigado. Eu agradeço. bom, Olha, muito legal. Mais uma vez, muito Ai, legal obrigada. as Muito conversas. bom. Adoramos. Obrigado. Muito Espero ter bom. deixado uma semente. Fico à disposição. Aí. É sempre Obrigada. muito gratificante poder te ouvir. Já assisti palestra do Gabriel. Nossa, demais. Já A ouvi gente é fã, alguns, né? Não podemos já vi falar. os vídeos. Não sei se Legal. já foram deletados os vídeos que eu já Não, todos vi. não. Ficaram alguns. Mas eu ficaram gosto alguns. muito do conteúdo, a gente gosta muito. gosta A gente muito. aprende muito contigo. Que legal, Obrigada que legal. mesmo. Super Obrigada. agradeço. Valeu. Eu Valeu. agradeço.